Jornal Candeia. Olá, internauta do Jornal Candeia, tudo bem? Jornal Candeia mais uma vez aqui no auditório Quêmio Saad Fara, aqui na Associação Comercial e Industrial de Bariri. Gente, continuando com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bariri. Lembrando que a definição de ordem de sorteio, a definição da ordem de entrevista foi por sorteio. Hoje aqui ao nosso lado o Wellington Polônio Boff, o Parraguinha. Só lembrando também que nós não estamos usando máscara por causa do distanciamento e porque o auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri é amplo e é um local bem arejado, bem apropriado para essa entrevista. Parraguinha, tudo bem? Campanha já chegando na sua reta final, não é? Tudo bem, Alcir, Robertinho, Giovana, nas técnicas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para a gente trazer mais sobre o nosso plano de trabalho, sobre o nosso plano de governo. E realmente, né, Alcir, parecia que nunca ia chegar às eleições e estamos aí há 20 dias praticamente de uma eleição, né? Então é motivo de muita felicidade estar aqui hoje para a gente conversar e debater muito sobre as nossas propostas reais para a nossa cidade. Tá certo. Eu fiz uma pergunta geral para os outros candidatos que tiveram aqui anteriormente e faço a mesma para você agora. Por que ser candidato a prefeito de Bariri? Uma excelente pergunta, Alcir. Por que ser prefeito na cidade de Bariri? Por status? Por ego? Não. Eu quero ser prefeito da cidade porque eu acredito muito no potencial de nossa cidade. E eu sinto, eu vejo, né, desde quando eu estava como vereador, já fui conselheiro tutelar, sou nascido e criado aqui, nunca fui embora, sempre acredito e acreditei na nossa cidade. Então eu vejo o potencial que nós temos para crescer, Alcir. Tanto na parte de desenvolvimento, na parte turística que nós temos, e eu não vejo projetos palpáveis sendo apresentados. Então essa é a minha vontade, por isso quero ser prefeito. Ajudar a nossa população. Muitas pessoas aqui em Bariri, famílias carentes, sofrem demais, precisam de um gestor que olhe por essas pessoas, que goste de pessoas. Então esse é um dos motivos que eu quero ser prefeito. Ajudar a nossa cidade a progredir, ajudar a nossa cidade a se desenvolver, trazer desenvolvimento, emprego, renda, melhorar o problema da nossa saúde, principalmente a questão da Santa Casa, que faz tempo já que a gente cobra, faz tempo que a gente alerta e a gente vê uma situação difícil, né, que vem se desenrolando nesses últimos anos aí. Então, por isso que eu me coloco à disposição para estar como prefeito da nossa cidade, para poder ajudar a nossa cidade com conhecimento, com muita vontade e esperança de dias melhores que com certeza virão. Parraguinha, pelo menos assim, para a gente do Jornal Candeia, você foi uma das primeiras pessoas a ser bem crítico em relação à intervenção na Santa Casa de Bariri. Pelo menos essa informação chegou para a gente, assim, tornada pública. Quais, assim, os pontos negativos que você vê na intervenção e você considera que há pontos positivos também? Alcir, a situação da Santa Casa eu sempre explanei com muita propriedade porque eu participei como diretor administrativo da prefeitura. Então, muita parte técnica, burocrática, eu que resolvia, né, caía no nosso setor de diretoria de administração. E essa intervenção que foi feita na Santa Casa, Alcir, de um dia para a noite, sem colocar uma equipe técnica lá dentro para verificar realmente as condições, e o pior de tudo, fizeram a intervenção no CNPJ da Vitale. Esse foi o grande erro capital, né? Esse foi o grande erro de ter feito a intervenção no CNPJ da Vitale. Por quê? Porque veio débitos, veio dívidas. Ações trabalhistas, né? E é o que está acontecendo hoje, os bloqueios judiciais. Dinheiro nosso, bom, está sofrendo bloqueios judiciais. E aí entra na justiça, às vezes perde, esse dinheiro bom nosso é utilizado para pagar dívidas. Então, o que eu me proponho, e sempre falei isso desde o início, algo tinha que ser feito, mas com coerência. Primeiro de tudo, Alcir, colocar um CNPJ novo ali dentro, para que esses recursos vindos estaduais ou federais e até do próprio município fiquem numa conta separada, através de um CNPJ novo, tá? Um CNES novo, específico para o hospital. Aí nós não estaríamos sofrendo esses tipos de bloqueio, porque a requisição administrativa no prédio, Alcir, é muito tranquila. Isso daí, através do poder de império que a prefeitura possui, ela tem essa garantia. Nós entrarmos lá, fazer a requisição administrativa. Sim. E utilizar a estrutura da Santa Casa e do pronto-socorro. Então, essa foi o fundamental erro
ter feito a intervenção no CNPJ da Vitale. Então, nós vamos retirar essa intervenção do CNPJ, fazer isso que eu disse para vocês, um novo CNPJ, uma nova conta, para nós conseguirmos alinhar. E a contratação de um administrador hospitalar, para fechar as torneiras, estancar as sangrias que nós chamamos na contabilidade. É tudo aquilo que dá para segurar e está vazando. E também as informações que, infelizmente, a gente tem de cabides de emprego, né, Alcir? Não pode acontecer isso. Houve aquela ação dentro da prefeitura que exonerou, foi obrigado a exonerar os cargos comissionados, e aí muitas pessoas foram encaixadas na Santa Casa sem precisar muitas vezes. Então nós temos que equalizar as contas para poder administrar e dar uma saúde e respeitar a nossa população aqui de Bariri. Parraguinha, no caso de você criar um novo CNPJ, uma nova entidade, vamos chamar assim, como que ficariam essas pessoas, empresas e funcionários que trabalharam até nas filiais da Vitale Saúde, como que elas receberiam aquilo que não foi pago a elas? Muito tranquilo essa resposta, Alcir, porque, veja bem, assumindo dia 1º de janeiro, a intervenção está decretada até dia 31 de dezembro, através da gestão atual. Dia 1º nós vamos criar, dia 2 na verdade, né? Dia 1º é a posse, Isso. Né? Dia 2 nós vamos criar toda essa estrutura que eu te disse. Essas empresas que prestaram serviço, é direito delas cobrar, seja da prefeitura, para entrar com ação, ou seja através da própria Vitale. Isso daí vai depender de cada credor que se sentiu lesado e entrar, buscar os seus direitos. O que nós vamos dar é vida nova para a Santa Casa, não ter mais vínculo, para não gastarmos dinheiro bom, né, com coisa que não está dando certo, porque não tem, se você observar, Alcir, a Santa Casa hoje, que é o ponto mais crítico, viu? Por isso que a gente bate nessa tecla, porque a população nos cobra na rua hoje. Parraguinha, eu tenho medo de precisar da Santa Casa e chegar lá e não ter a estrutura que a gente precisa, porque os funcionários são bons, Alcir. Trabalham, os médicos, todos os profissionais ali, a gente sabe, eu conheço ali. Eu já fui vereador, eu conheço essas pessoas que trabalham lá. Mas agora é duro você trabalhar numa empresa sem você ter estrutura, sem você ter confiança. Veja, os funcionários estão sem receber o fundo de garantia. Né? Quando vai pagar férias aí, é toda uma briga também. Então, o funcionário ele está fazendo o seu papel ali, mas você tem que dar o suporte, a estrutura. E é isso que nós queremos trazer para a Santa Casa, essa confiabilidade. Essa coisa de falar assim, ó, agora sim. E a maior prova, não é criticando, mas a maior prova é o próprio prefeito, que diz que está 90% a saúde em Bariri e deixou a Santa Casa, foi para a Unimed em Bauru. Quanto por cento da população tem essa oportunidade de ir para um hospital particular? Eu não tenho, não sei você, mas se eu precisar da Santa Casa, no atendimento médico, eu vou ter que me socorrer à Santa Casa. E eu, como muitas pessoas na nossa cidade, e por isso que tem que estar decente, tem que estar com estrutura para poder atender a nossa população. Tá. Ainda na área da saúde, eu dei uma olhadinha no seu plano de governo lá, vocês mencionam assim, 2 pontos que eu acho interessante a gente estar abordando, que é a contratação de mais médicos especialistas e também a ampliação do trabalho preventivo, acho que basicamente as ESFs, né, Estratégia de Saúde da Família. Como fazer acontecer esses projetos com a situação financeira que a gente tem hoje? Alcir, nós vamos, através do ESF, fazer toda a prevenção. Primeiro, nós vamos dar o apoio e já fazer funcionar aquilo que nós temos, tá? Porque, como bem você disse, a questão financeira ela é importante, tem que ser observada. A questão dos médicos especialistas, se você observar, nós tínhamos aí o cardiologista, o neuro e também o vascular. São 3 especialidades que os médicos, os profissionais, pediram exoneração. Então, na verdade, nós estaríamos repondo. O tribunal tem esse entendimento de nós estarmos repondo e não uma nova contratação. Sim. E a população precisa desse atendimento. Nós estamos na rua constantemente e a população nos cobra, esses médicos especialistas. Pelo menos esses 3, nós vamos fazer a reposição e abrir concurso urgentemente já em janeiro. Nós vamos criar o edital e fazer esse concurso para restabelecer essas especialidades, Alcir. E a questão da área da saúde, nós temos que tocar também na área de medicamentos, né? Na nossa farmácia. Eu lembro quando o diretor administrativo, a grande reclamação ali era espaço físico, e ainda é. Mas na época nós fizemos uma reforma ali na farmácia popular e conseguimos ampliar o estoque de medicamentos, dar mais condições aos profissionais ali que são guerreiros, viu, Alcir? Trabalham também com déficit ali de pessoal, se doam muito. É um prédio que serve, mas não está apropriado
para toda aquela estrutura de tantas pessoas que ali passam por dia e por mês. Deus me livre, né? Às vezes eu até comento com o pessoal lá, se acontecer algum fogo, alguma coisa, vocês saem correndo, gente, porque é caixa em cima de caixa, é corredor estreito. Então ali nós temos que ter uma atenção coerente para poder dar mais assistência para a nossa população e ter medicamentos, Alcir, que muitas vezes por uma falta de colocar na licitação, né? Fazer prever aquele medicamento que está sendo receitado, fazer a conversa, eu acredito muito nisso, naquele médico dos postos que estão receitando esses medicamentos, né? Mostrar para o doutor, deixar ali a lista dos medicamentos que nós temos ali dentro da farmácia. Então é dar toda a estrutura, isso daí também engloba, porque eu costumo dizer o seguinte, Alcir, se a pessoa tem a sua renda, tem o seu emprego, tem o seu benefício, se ela encontra uma saúde, um médico, se ela encontra um remédio e não precisa gastar, a gente consegue tocar o dia a dia. É o que as pessoas me passam e essa é a realidade que eu vejo nas ruas. Você falou dessa questão aí, se pegar fogo lá corre, eu lembrei de um apontamento recente do Tribunal de Contas do Estado sobre a falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiro em várias unidades da saúde e também da educação em Bariri. Até essa pergunta para você como candidato e também como bombeiro que você é, como resolver esse impasse? Realmente, o Tribunal de Contas já apontou a questão do AVCB, né, nos prédios públicos. Isso daí, graças a Deus, nós temos um bom trânsito, Alcir, até pela minha profissão de bombeiro, que hoje sou bombeiro aqui na cidade. Então, com certeza, nós vamos pedir um apoio, uma ajuda para o comando do nosso Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, aqui do interior, para estar nos auxiliando, né? Eu tenho certeza que através dessa parceria com o Corpo de Bombeiros e Prefeitura, nós vamos conseguir, não digo zerar, mas diminuir muito o custo para poder fazer esses AVCBs que são necessários. Precisa muito de projetos, né? Mas o nosso setor técnico, setor de obras, realizando esses projetos e essa parceria com o Corpo de Bombeiros, eu tenho certeza que nós vamos equacionar esses problemas que precisam ser feitos, porque é questão de segurança, né, Alcir? Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto agora, Parraguinha, na área de desenvolvimento econômico, o seu plano de governo ele estabelece meta para cada um dos 4 anos de governo. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa divisão que vocês fizeram ano a ano. Eu tomei muito cuidado, viu, Alcir? Se você percebeu o plano, foi feito à mão mesmo. Foi feito rascunhando o que dá certo, o que não dá certo. Não foi algo copia e cola, não foi algo que o partido colocou simplesmente para ter um plano. Não foi algo criado por outras pessoas de fora que não conhecem a realidade de Bariri. Fiz questão, né, de fazer esse plano. Minha vice me ajudou nas partes que ela entende, partes técnicas também, da área da educação, da área social, da área da inclusão. Então é um plano que nós estamos tranquilos em falar sobre ele. E na área do desenvolvimento, eu sempre me preocupei em colocar prazos. Porque não adianta eu vir aqui, nós vamos fazer isso, vamos trazer emprego, gerar emprego, como você vai fazer? Então o primeiro ponto do nosso plano de desenvolvimento, ele tende a dar a manutenção para as empresas que aqui estão. Nós sabemos da crise que nós estamos passando, sabemos da crise que ainda está por vir, né? Nós sabemos aí que agora acaba o auxílio emergencial, as empresas que estavam capengando, dificultando, vão sentir novamente um pouquinho no começo do ano. O começo do ano é sempre difícil. Então, como fazer a manutenção? É colocar realmente, de fato, a estrutura que a prefeitura tem, Alcir, para auxiliar essas pequenas e médias empresas. As grandes também, mas as que mais empregam no Brasil é as pequenas e médias empresas. E nós temos que dar uma atenção para elas. Como? Através do Senai, do Sebrae, qualificando esses profissionais, inclusive o Sebrae, que nós estamos aqui na CIB, foi uma parceria que nós resgatamos em 2017, não tinha mais, e a CIB abraçou essa ideia e hoje fica a Sebrae aqui. Uma pena ter parado esse ano por conta da pandemia. Exatamente, na verdade. Tão importante, né? Mas nós resgatamos isso. Nós temos também o PAT, que tem a função de captar essa mão de obra, Alcir, fazer banco de dados, né? Tem que ser mais explorado para ajudar a administração. Temos também a Univesp, que nós conseguimos em 2017, a primeira faculdade gratuita de ensino superior do município, gratuita. E temos também a linha de microcrédito com o Banco do Povo. Então é fazer chegar toda essa estrutura, Alcir, realmente bater na porta das empresas aqui da cidade e falar, olha, o que você precisa? Eu posso qualificar? Eu posso te oferecer uma linha de crédito? Eu posso te ensinar a fazer um capital de giro, um fluxo de caixa através do Sebrae? Mostrar o que nós temos para essas empresas. E paralelo a isso, eu tenho certeza que dando essa estrutura, as empresas vão se sentir confiantes
e vão conseguir até aumentar os postos de trabalho, porque vai ver que tem o suporte da prefeitura. Segundo ponto, junto com isso, nós não podemos esquecer, e vamos enviar uma autorização legislativa para a Câmara Municipal para nós estarmos comprando uma nova área, para nós desenvolvermos ali um novo polo empresarial. Já tem alguma gleba em vista? Eu acredito muito que nós temos que privilegiar a frente das nossas SPs, SP304 ou SP261, para que quem esteja passando veja o desenvolvimento na cidade. Eu acredito muito nisso. Muitas vezes as pessoas falam, olha Boracéia, né? Você passa no trevo de Boracéia e você vê empresas imponentes ali do lado direito, que foram construídas recentemente. É isso que nós queremos para Bariri. Que as pessoas passem, vejam a nossa cidade e falem assim, opa, essa cidade é diferente. Ela tem o desenvolvimento, ela tem aquilo que eu preciso. E aí, Alcir, no segundo ano é começar a estruturar junto com o Conselho de Desenvolvimento, né, essa licitação para essas áreas que nós vamos adquirir, verificar com eles como nós vamos fazer, se vai ser subsídio, se vai ser uma doação para essas empresas, em troca partida de mão de obra. Então, tudo isso o Conselho de Desenvolvimento vai ter que ser atuante, junto com a diretoria de desenvolvimento. Vai ser uma união perfeita para nós atrairmos os empregos, né? E eu tenho certeza, Alcir, que essas áreas que nós vamos adquirir vão ter muito interessados. Que você pega São Paulo, eu converso bastante com pessoas de lá, nós temos muito contato lá, as pessoas falam, Parraguinho, olha, aqui em São Paulo é muito sindicato na porta, é um custo muito alto para as empresas. Eu falo, então Bariri você vai gostar, é um povo bom, um povo trabalhador, né? Você tem que ter um bom salário para os nossos baririenses também, então você vai encontrar guarida, vai encontrar o seu espaço em Bariri. Nós temos rodovias importantes que ligam, né, nosso estado de São Paulo. Bariri está no centro do estado de São Paulo praticamente, então eu acredito muito nesse potencial, viu, Alcir, que nós temos para desenvolver o emprego. E essa semana eu quero aqui dizer para vocês também de primeira mão, que eu estive visitando a Frisocar, uma empresa belíssima que traz uma grande arrecadação para a cidade, também gera muitos empregos ali, e naquela expertise, né, de verificar oportunidades, eu fiquei sabendo algumas informações de que as 3 plantas que eles possuem hoje, por questões de expansão e até de receber visitas até do exterior, eles vão deixar a planta da SP261, aquela em frente ao radar, e vão deixar também a outra planta da Avenida Expresso. Aquela hoje onde está a Frisocar, que é a antiga Reseg, o prédio da antiga Reseg. Famosa pirâmide, né? Famosa pirâmide, que é muito grande. Quem está me ouvindo aqui conhece, sabe do que eu estou falando. Não sei se você já teve oportunidade. Onde fica o famoso carrossel ali? Eu fiquei sabendo que a intenção deles, Alcir, é ano que vem, 2021, devolver esse prédio para a prefeitura. Olha a expertise que nós captamos ali e somos o primeiro a estar falando isso para vocês. Nós vamos fazer a divisão dentro desse espaço, depois de devolvido, tudo certinho, porque é uma concessão, tá, gente? Quem está nos acompanhando, aquilo é da prefeitura, é feita uma concessão para a empresa Frisocar, que vai utilizar até quando eles precisarem. E é até bom você entrou nessa área, Parraguinha, dizer que todo o investimento que foi feito lá pela empresa e por outras também, ele fica agregado ao patrimônio do município. Exatamente, por ser uma concessão. Sim. Então, veja só, a hora que a empresa Frisocar devolver esse patrimônio, esse prédio para a prefeitura, o quanto de empresa que nós vamos conseguir desenvolver ali, Alcir. Empresas que hoje eu visito, que Parraguinho, olha, eu tenho 4, 5 funcionários, eu queria ampliar para 10, mas eu não tenho espaço. Nós vamos conseguir fazer toda uma divisória dentro desse prédio ali, dessa pirâmide, para estar colocando à disposição dessas empresas que querem crescer. E ali tem tudo pronto, Alcir. Área de descarga, área de carregamento. É só fazer a divisão certinha, colocar uma pessoa responsável, ela vai conseguir fazer o fluxo de todas as empresas que nós gerarmos ali dentro. Olha que maravilha, isso é de primeira mão para você que está nos acompanhando, a expertise de verificar, de conversar, tá? Mas é como eu disse, nós vamos esperar e aguardar essa devolução, porque essa é a informação que eu tive, porque eles estão ampliando, né, Alcir? Não sei se você foi ver, o prédio está belíssimo lá, as estruturas novas, então eles querem renovar, né? Estão inovando ali, investindo. E esse prédio estaria voltando para a prefeitura. Veja a oportunidade que nós temos ali.
Mudando de assunto mais uma vez, a gente está chegando aí nos 20 minutos de entrevista, Parraguinha. Você já foi diretor administrativo e você até comentou nessa entrevista a respeito da exoneração dos cargos de chefes de setor e o de unidade, mais ou menos 40, foi bem na virada de 2019 para 2020. Você vê a necessidade, logicamente, que você dispensar uma quantidade dessa de funcionários, para alguns setores faz falta. Você vê a necessidade de concursos públicos para algumas áreas? E já coloco uma segunda pergunta. Como realizar esses concursos se o nosso limite prudencial está atingido já? Olha, é necessário sim, Alcir, mas nesse primeiro momento nós vamos, em janeiro, verificar toda a sistemática da administração, porque por mais que você acompanhe o Portal Transparência, às vezes faltam alguns detalhes, né? Alguns detalhes que quem está na máquina consegue observar mais claramente. Mas é necessário sim o concurso público, porém, nós sabemos que o limite prudencial está quase no seu limite, né? Mas nós temos que adotar ferramentas que possam reduzir isso. E uma delas, imediatamente, é reduzir as horas extras, mas não as horas extras de quem trabalha, não as horas extras de quem realmente ajuda o município, mas sim aquelas horas extras que infelizmente a gente ouve dizer que não são feitas, né, Alcir? Então essas nós vamos ter que combater, e uma média de 200, 250 mil por mês de horas extras, eu tenho certeza que isso a gente consegue reduzir no mínimo 50%. Tá? Eu vou contar um fato rápido. Quando eu assumi em janeiro a diretoria, nós pegamos um governo, né, de transição aí. Sim. A primeira folha foi o impacto de dezembro, as horas lançadas. E nós tínhamos ali mais ou menos 230 mil reais, 200 mil reais, se não me falha a minha memória, de hora extra. Então, numa conversa com os diretores, dizendo isso que eu fui claro com vocês aqui, quem realmente faz tem que fazer a hora extra, mas quem não faz tem que ficar em cima, tem que fiscalizar. Nós conseguimos baixar para 70 mil reais. Então, isso eu sou prova, já estive lá, sei como faz, e nós vamos fazer isso para poder equalizar o orçamento. Uma outra questão, nós estamos agora num período de pandemia, a gente vê reflexos em vários setores, um deles da educação. E você deve estar sentindo na pele que você é pai de três filhos, né? Filhos. Você deve estar sentindo na pele, assim, essa questão desse distanciamento ali do professor, dos amigos em sala de aula. Como, entre aspas, recuperar 2021 por conta da pandemia na educação? Excelente. Realmente tenho 3 filhos ali, né? A gente sabe como que está sendo difícil trazer toda essa sistemática para dentro de casa, porque o professor ele é preparado, né, para poder ensinar os nossos filhos, os alunos aí. Mas, primeiramente, Alcir, na questão da educação, nós temos que entrar dentro das estruturas de ensino. As creches, as escolas estão precisando de uma manutenção, tá? Seja parede trincada, cadeiras com ferpas machucando os alunos. Então, isso vai ter uma atenção num primeiro momento nosso, na educação. Segunda questão, os professores que são os guerreiros, aqui parabenizo a todos, inclusive a minha vice, que é professora também. Com essa mudança de aulas pela internet, os professores não tiveram aí uma capacitação, simplesmente, ver o que vocês fazem. E, de forma brava, estão atuando, levando o conhecimento, mas nós queremos amparar, dar esse auxílio, capacitá-los para ajudá-los nessa nova fase. Porque não vejo, né, Alcir, em janeiro voltando às aulas. Não vejo, nós não vemos vacina Sim. ainda com efeito, e com efeito também para poder chegar em Bariri, você concorda? Uma coisa é chegar nas capitais, nos países mais evoluídos, aqui nós vamos demorar um pouco para chegar aqui. E garanto para vocês que estão nos acompanhando, as aulas só voltarão quando nós tivermos o ok dos órgãos das entidades sanitárias. A hora que estiver tudo ok, nós vamos aí sim voltar às aulas. Até que isso não tenha firmado, nós não voltaremos com as aulas. E também nós temos que garantir aí, né, a capacitação das ADIs, que sempre me cobram também, e elas estão no dever, nunca tiveram essa capacitação. Nós vamos também estender a mão para elas, dar essa capacitação, conversar com elas. Junto com os professores também nós vamos discutir um novo material didático para Bariri, porque a gente sabe que o material que tem hoje não vai continuar, né? A empresa não quer mais fornecer para o serviço público. A Somos, que fornece as apostilas Anglo. Isso, exatamente, a apostila Anglo, bem dizer, né? Tá. Ela não vai mais ser fornecida para áreas públicas, somente privadas. Então nós vamos discutir junto com os professores. Desculpa te cortar. Sim. Então, independentemente do resultado da eleição, vai ter que ser feita uma nova licitação, então? Na verdade, Alcir,
se fosse ver para não pegar de surpresa, já era para estar sendo feita, né, essa licitação. Porque nós vamos assumir em janeiro sem uma empresa fornecendo esse material. A princípio, que é essa informação que nós temos. E dependendo do trâmite, a licitação ela pode demorar um tempo razoável de conclusão até a homologação, né? Por isso que nós vamos já em janeiro reunir os professores, né, os representantes ali, para nós decidirmos esse material didático. Tá? Então, esses pontos na educação. E já entrando aqui na questão que eu falei de qualificação, de tudo, nós vamos também, Alcir, dar início a um estudo de plano de carreira para os funcionários, tá? Porque a gente sabe que os professores possuem um plano de carreira, muito discutido, né, Alcir? Porque é um plano que eles realmente estudaram, fizeram as suas progressões e estão corretos, estão cumprindo uma lei. O que não foi certo da forma que foi feito foi quando foi aprovado, sem um estudo de impacto, devidamente para saber se iria ter dinheiro ou não para arcar com isso. Hoje o Fundeb que vem para o município é utilizado 100% para os funcionários e mais 3 milhões do Tesouro do município para complementar esse salário. Acreditamos agora que a partir de janeiro de 2021, com essa complementação do Fundeb, uma nova lei que foi aprovada no Congresso, vai dar um pouco mais de fôlego, porque os professores que progrediram, a grande maioria já fez a sua progressão. Então nós vamos ter a oportunidade de equalizar essa conta. Tá? Então nós vamos sim dar início a um plano de carreira, um estudo de plano de carreira para os outros servidores também. Estou dando uma olhadinha aqui no nosso relógio, 26 minutos antes das considerações finais, dá tempo da gente abordar um outro assunto, até pela sua atuação profissional. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da questão ambiental da cidade. A gente vê árvores de grande porte que não é feita uma poda preventiva, erosão em margens de córrego em vários locais da cidade, quer dizer, de uma forma geral na questão ambiental, o que o seu plano de trabalho estabelece? Vou citar um ponto importante dentro do nosso plano, que é a nossa estufa, aqui no barracão da prefeitura. Nós temos capacidade ali, Alcir, para produzirmos 20 mil mudas ano. E hoje isso não é realidade, isso hoje não acontece. Então nós vamos reestruturar a nossa estufa, colocar um pessoal ali para tomar conta dessa estufa e poder fazer todo o plantio na nossa cidade. Beiras de córregos. Também eu tenho vontade de trazer esse plantio de árvores que possam ser plantadas no centro da cidade, sabe, cada comerciante adotar uma árvore. Eu acho muito interessante isso. Teve até uma iniciativa particular aqui na Rua Tiradentes, isso, mas né? faltou apoio da prefeitura. Sim. Faltou um apoio para a gente trazer a muda certa, trazer, né, o nosso engenheiro da prefeitura ali, que entende dessas questões, ver qual árvore cabe ali ou não e fazer todo o reflorestamento da nossa cidade, que é muito importante, ainda mais dia a dia sobe o calor na nossa cidade e o meio ambiente tem que ser um ponto que nós vamos dar atenção. O centro da cidade totalmente sem arborização alguma, Nenhuma, né? Tá. Paguinha, nós estamos aí faltando 2 minutos e meio. Queria que você deixasse suas considerações finais, então, por gentileza. Muito bem, antes das considerações finais, eu quero também, em primeira mão, dizer para vocês aqui que nós vamos estar lançando um programa muito importante no nosso município. Tenho visitado muitas famílias aqui na nossa cidade, junto com a nossa vice-prefeita Juliana, e a gente tem observado como as pessoas estão sofrendo, principalmente as mais carentes. E, para quem não sabe, com o fim do auxílio emergencial, um terço do país vai estar na linha da pobreza. 1/3. E para isso, o que nós vamos fazer? Para todas as famílias que recebem o Bolsa Família, que não tem mais esse ganho do auxílio emergencial, nós vamos estar complementando com o Renda Bariri. É um programa municipal, Renda Bariri, o único inovador, e aqui para nossa cidade, só nós temos. Vão ser 5 parcelas de R$200 para essas pessoas que já recebem o Bolsa Família e agora vão perder essa complementação do auxílio emergencial. Porque, Alcir, além de gostar de números, um prefeito tem que gostar de pessoas. Sim. E nós temos que dar atenção, e eu não quero ver na nossa cidade essas pessoas passando necessidade. É um valor que vai ajudar, que vai também impactar de certa forma a nossa cidade, porque gira a economia, compra no mercado, compra no comércio, e nós vamos trazer sim essa complementação de R$200 em 5 parcelas para essas famílias que recebem o Bolsa Família. Do mais, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos nos preparando há muito tempo para estar aqui hoje, pedindo o seu voto, pedindo essa oportunidade. Você que já votou em mim em 2016, que nós fizemos quase 5 mil votos, estou hoje mais preparado, formado em administração pública, já fui diretor administrativo da nossa cidade, fui vereador, sempre com passagens sem máculas, sem manchas pelos órgãos públicos. Então eu peço o seu voto nessa eleição. Meu número é 19, junto com a professora Juliana. Me preparei para estar aqui hoje.
porque eu conheço os problemas da cidade e eu sei como resolver. Muito bem, e dessa forma então a gente encerra a nossa entrevista com o Wellington Polônio Boff, Parraguinha. Alguém chama você de Wellington na família? É só meus pais. Só os pais, né? Os pais, os parentes, assim, mas o resto é Parraguinha, né? É o nome que fixou, né? Parraga o pai e Parraguinha pra gente aí. Tá certo, então. Então, com o Parraguinha, o Wellington Polônio Boff, a gente encerra, então, essa entrevista. Agradecendo aqui ao Robertinho Coleta, também a Giovana, pelo total apoio técnico nessa entrevista. Muito obrigado a você, internauta, também. E só lembrando que o conteúdo dessa entrevista estará na íntegra na edição impressa deste sábado do Jornal Candeia. Um abraço. Jornal Candeia. Informação na sua vida.